Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. Dinheiro desorganizado, mente sobrecarregada. Como é que você organiza a sua vida financeira? Você está sofrendo com isso? Você fica preocupado com isso? Você se desespera com isso? Ou sua vida é tranquila porque você se organiza? Então, hoje o nosso podcast vai tratar sobre planejamento financeiro e a importância de você planejar a sua vida para a sua saúde mental, porque uma das coisas que faz mais a gente ficar desesperado é privação e escassez. Por isso, nosso convidado de hoje é uma pessoa especial, é o dono aqui do estúdio, Hugo Dutra, consultor financeiro, e a gente vai bater um papo aí sobre esse tema que eu acho que é fundamental para todos nós, né? Então, com você a palavra. Muito obrigado pelo convite, estou honrado, admito que estou um pouquinho nervoso, né? Já tem dezenas de entrevistas, palestras, mas o que acontece? O seu programa, ele é um programa... Você é uma mulher muito técnica, você tem muito conhecimento, então intimida um pouquinho. E assim, como eu assisto a maioria dos seus programas, eu vejo que são pessoas seletas. Você não traz qualquer um pra cá. Então, eu tô me sentindo muito honrado, até um pouquinho nervoso, mas estou muito feliz por estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Nada, eu tô feliz também de poder bater esse papo com você. Então, eu vou começar falando para você assim, primeiro para entender essa questão, o que é um planejamento financeiro, né? O que é a gente se organizar. E depois a gente começa a discutir aí as confusões que acontecem, né, quando você não se organiza, né? Pois é, Carmen, planejamento financeiro é igual... As pessoas acham que planejamento é só a empresa que tem que ter. Só a empresa tem que ter a planilha de custo, de entrada, de saída, de fluxo de caixa. Mas o nosso CPF deveria ter também. O que a maioria das pessoas nas consultorias falam comigo, além de, infelizmente, a maior parte delas ser endividadas, né, estatisticamente falando, a última pesquisa do IBGE mostrou que mais de 70% das famílias hoje estão endividadas. A maior parte disso é por falta de planejamento. A maioria das pessoas não sabe para onde vai o dinheiro delas. Uhum. Elas sabem quanto que ela paga de aluguel, sabe quanto ela gasta ali com compras aproximadamente no supermercado, mas ela não sabe por que não sobra dinheiro no final do mês. E quando a gente faz o raio-x, né, na minha consultoria, nos meus cursos, até nas palestras, eu sempre disponibilizo planilhas gratuitas para o pessoal poder organizar. Eu disponibilizo várias, a pessoa não precisa usar a minha, tem várias na internet, eu sempre disponibilizo algumas, mas a minha também, para a pessoa justamente preencher ali. Eu falo, só preenche. Você nem precisa fazer isso o resto da vida, Carmen, que eu admito que hoje eu já não faço mais, já está no automático essa saúde financeira na minha vida, mas no início eu usava a planilha para organizar. E quando eu fiz a planilha pela primeira vez, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu gasto tanto de café, de lanche assim na rua. Os clientes às vezes falam, poxa, eu não sabia que eu gastava tanto com Shopee, com Amazon, com esses aplicativos. Né? Então, o planejamento financeiro nada mais é do que você mapear tudo aquilo que você faz, você saber quanto que você ganha, quanto que sai, né, do seu bolso e, claro, tomar as decisões em cima daquilo que você diagnosticou ali através desse planejamento. Tá? Então, poxa, eu estou ganhando pouco, eu estou gastando muito, o que eu posso fazer para gastar menos ou para ganhar mais? Então, basicamente, seria isso. Eu tenho uma teoria que é assim, a gente tem uma lógica que é muito assim, eu como pão com manteiga, mas aí eu tô sem grana, eu vou comer pão com margarina. Daqui a pouco eu tô sem grana, eu como pão sem nada. Daqui a pouco eu tô sem grana, eu nem como pão. Mas eu acho que tem duas coisas que são importantes. Primeiro é quanto que você consegue, né, disponibilizar para a tua vida com o que você ganha. E a segunda coisa é sempre lidar na direção da privação. Né? Então eu não tenho, eu vou diminuir. Claro que se você não tiver, você também não tem como gastar. Mas esse olhar pouco prospectivo para que você possa melhorar também acontece muito, né? Eu fico vendo assim, você estava falando sobre essa questão do dinheiro na Amazon, enfim, nesses lugares aí, que é um lugar que a gente tem sempre falado aqui nos podcasts, que eles nos envolvem, nos capturam para a nossa atenção estar lá. E a materialidade do dinheiro diminuiu muito, porque você quase não tem dinheiro na tua mão para você saber quanto contar as notinhas, né? Se bobear a criancinha daqui a pouco nem sabe o que é isso. E isso, né? E vem ali, principalmente, né? Beth agora, então, joga aí. Compra aqui, olha só, isso aqui para você. Então, assim, tipo de coisa que você gosta. Então, você vai colocando o dinheiro ali no cartão de crédito, você nem vai percebendo que você está gastando e se perdendo nisso aí, né? Então, você tem alguma dica, vamos começar com dica, né, nisso aí. Como é que a gente faz para controlar isso, né? Porque o que eu vejo é que a gente está
hoje meio zumbi nessa questão das redes digitais. Você fica ali vendo o negócio e aceitando passivamente o que vem para você. Então, eu, por exemplo, eu me policio porque parece tanta coisa legal, tanta coisa que eu quero. Então, eu acho que a gente bate, então, aonde? No consumo, né? Se a gente não consome, a gente não gira, como diz outro, não gira essa roda. Mas se a gente consumir demais também, a gente quebra a roda, porque não tem como ir tanto assim. Então, assim, como é que você... Quem é que tem aparecido para você aí? O que tem acontecido? Se é muito sobre isso, né? Que eu estou falando de comprar na Shopee, na Amazon, no, sei lá onde. Isso tem contribuído muito para o endividamento, né? Agora, vou falar algo simples aqui que eu acho que o pessoal vai entender. Carmen, você como psicóloga, referência aqui na região, na sua profissão. Se uma pessoa tem problema com alcoolismo, por exemplo, e ela fala assim, eu vou no barzinho, mas eu vou só para comer um petisco, então. É recomendável a pessoa que tem problema com álcool ir no barzinho, mesmo que seja só para comer um petisco? Eu acredito que não, né? Se estiver errado, você me corrija. Na consultoria financeira, muitas vezes eu falo para os clientes, desinstala os aplicativos, por favor. Até você remanejar, até você aprender a lidar com isso, até você reorganizar o seu cartão de crédito, quitar suas dívidas, desinstala tudo do seu celular. Então, assim, se você já tem essa compulsão por compra, se você desconta a sua ansiedade na compra, tem gente que desconta na comida, ou na bebida, tem gente que desconta comprando, né? Porque libera esses hormônios do prazer, esses hormônios rápidos ali. E hoje em dia, como você falou, não tem aquela dor mais de você trocar uma nota de 100 e o pessoal ainda tinha aquela coisa, né? Depois que troca, acaba rápido. Essa geração não sabe o que é isso, Carmen. Arrastou pro lado, comprou. Rápido, já vai chegar na sua casa em 3, 4 dias. Então, assim, se a pessoa tem essa compulsão por compra, já não tem uma vida financeira organizada, são pequenas coisas que ela tem que fazer até ela se reorganizar. Agora eu vou falar algo muito importante que você já citou aqui também, a questão da privação. Até quando isso pode ser ou não recomendado. Vamos lá. Isso é de extrema importância. Eu, Hugo, não acredito... Tem gente que vive vida minimalista. Eu respeito, acho legal. É uma filosofia de vida, né? Vida minimalista, para quem está assistindo a gente, é viver com o básico que você precisa para sobreviver. Né? Tem gente que, inclusive, chega ao extremo de ir para o meio do mato, viver dentro de uma cabana, caçar os animais, ou colher, plantar os próprios alimentos ali que vai comer e tal. Esse eu acho que é o patamar máximo do minimalismo. Eu, Hugo, acho uma ideia muito interessante. Para mim é filosofia de vida, mas por um determinado período de tempo. Então eu vou me privar de tudo? Eu acredito que... Eu não acredito que seja legal, que seja saudável. Eu acredito que a gente veio para ter uma vida em vida em abundância, para a gente experimentar. Tem tanta coisa legal no mundo, tantos lugares para a gente visitar. Eu vou ficar me privando de tudo, eu vou ficar economizando tudo. Então, assim, lógico, você está endividado, você precisa se reorganizar, cortar o cafezinho, vou cortar aquele gasto extra na padaria, vou desinstalar o aplicativo do meu celular. Tem cliente meu que já chegou ao ponto de quebrar o cartão de crédito. Eu acho legal. Por um determinado período de tempo, a partir do momento que você se reeducou financeiramente, que você está com as suas finanças organizadas, poxa, curte, achou um negócio legal no Shopee, compra, mas que seja saudável, né? Que não gere um problema para você, que aquilo realmente traga uma solução, que é isso que eles vendem tanto, nessa solução, uma coisa que você nem sabia que você precisava, eles vendem aquilo como, olha, você precisa disso. Você fala, nossa, eu não sabia que eu precisava disso. Né? É curioso isso. Eu não acho nada demais você comprar no aplicativo. Essa semana eu fiz 3 compras nesses aplicativos aí de roupas, né, e itens de treino, que eu voltei a praticar esportes. Mas, gente, que seja com o mínimo de sobriedade, né, Carmen? Que eu acho que isso que está faltando hoje nas pessoas, esse senso de sobriedade e o equilíbrio emocional na hora de tomar decisões, né? Eu acho que tem muita coisa aí, muita coisa. Eu acho que tem o cuidado com o planeta, né? De você não consumir por consumir para ter prazer imediato, consumir para o prazer imediato ser imediato e desaparecer, né? Eu conheço pessoas que ganham muito pouco, ou pelo menos ganham aí, né, numa faixa de menos de 5 mil, vamos colocar assim. E, cara, guarda dinheiro, né? Faz investimento, tem uma educação financeira, ainda que seja intuitiva, muito maior do que a grande maioria dos brasileiros, que é uma coisa que não pensa muito quando vê, já fez, né? E assim, essas pessoas que eu conheço, né, tem carro, tem uma vida teoricamente organizada, quando outras pessoas com muito mais renda estão numa situação muito mais difícil. Então, eu acho que a gente tem que falar primeiro dessa diferença entre você consumir porque você precisa consumir, obviamente, você precisa comer, você precisa ter itens de higiene, e se você consumir para resolver problema seu, para dar conta de um vazio, para se equiparar
em termos de imagem social com aquilo que você quer, é demandado o tempo todo para ser bonito, inteligente, bacana, e se comparar com coisas absolutamente utópicas, porque não existem essas pessoas nesses mundos que é vendido para a gente, né? Então, assim, eu acho que falta muito na cultura do brasileiro uma educação financeira, quer dizer, e uma educação também ambiental, que você também não pode sair, né, comprando de tudo, porque não tem problema. Eu acho que sim. Eu acho que assim, é tão complicado que eu acho que eu já estou entrando em vários assuntos ao mesmo tempo. No assunto da escassez, da privação. Porque estão conectados, de certa forma, né? Porque o que acontece? Tem gente que vive na privação porque é assim que ela sabe viver. E aí eu já vou entrar numa outra questão. Mas deixa eu deixar a pergunta para você, depois eu volto para essa questão aí da escassez. Só para voltar, né? A gente está falando sobre quanto que tem gente que ganhando, sei lá, 2 salários mínimos, ela organiza a vida dela, né? Claro que eu não estou querendo dizer que vai ter uma vida maravilhosa, gente. Nem estou querendo dizer que isso daí é o ideal de consumo. Eu acho que a gente tem um país absolutamente, profundamente desigual, tá? O que eu estou querendo dizer aqui é que tem pessoas que conseguem administrar melhor a sua grana de forma intuitiva, que são pessoas que não têm tanta escolaridade, pelo menos essas que eu conheço, mas elas conseguem ter uma vida mais ou menos organizada, né? E outras que com muito mais. Então, assim, alguém te procura sem estar endividado? Só para saber como é que vai melhorar a situação? Olha, é raro, Carmen, é raro. Já aconteceu, claro, eu pego algumas consultorias, às vezes a pessoa recebe uma herança, recebeu um dinheirinho, recebeu um aumento salarial e quer investir parte disso e me procura buscando um auxílio, né? Lembrando que eu trabalho com a parte educacional, eu não faço a recomendação do investimento em si, porque a minha certificação não é essa, né? Eu trabalho mais nessa parte realmente educacional, de conscientização e explicação. Mas eu vou dar um exemplo bobo aqui para você. Eu tive um cliente que ele ganhava um salário de comércio, ele foi morar com os pais, ele conversou com os pais lá, ele com 20 e poucos anos, já até na casa dos 30, foi morar com os pais, começou a juntar uma grana, ajudava em casa, obviamente, mas ele começou a juntar uma grana, ia para o trabalho a pé, pegava o dinheiro da passagem, investia, guardava. Ele juntou coisa de 30 mil reais, Carmen, coisa de 2, 3 anos, e deu entrada num apartamento. Um apartamento até aqui no Verde Vale, no Nova Suíça. Não tem problema falar que não estou revelando a pessoa, né? Ele deu entrada no apartamento ali, só que o que ele fez? Ele alugou o apartamento e ele comentou comigo, Hugo, nos primeiros 5 anos eu tinha que inteirar uns 200, 300 reais da prestação. Eu pegava o aluguel e ainda tinha que inteirar mais uns 300 reais. Hoje, ainda me sobra 50, porque o aluguel foi reajustando e a parcela foi caindo. Hoje já me sobra um dinheirinho. Então, hoje ele tem o trabalho dele, ele tem a vida dele, o apartamento continua alugado lá e hoje ele recebe uma renda passiva nisso. Isso o cara ganha um salário de comércio. E eu já peguei um cliente que ganhava 10 mil reais, isso já tem até uns 3, 4 anos atrás, 10 mil reais que ele ganhava com mais de 80 mil reais em dívida. Então, assim, e ele falava, eu ganho muito pouco, a minha despesa é muito alta, Eu falo, não, seu problema é gestão. E ele falou comigo, eu ganhei X esse mês. E eu falei, não, cadê a sua entrada? Isso aí foi o que você vendeu, isso é faturamento, isso não é venda, meu amigo, isso não é lucro. Né? Então, sim, as pessoas às vezes não sabem coisas básicas, né? Mistura CPF com CNPJ, faz aquela confusão danada, ganha bem, gasta tudo. E o grande problema hoje do brasileiro também é o seguinte, o cara sobrevive com 2 mil reais. Aí ele recebe um aumento de 3 mil, ele foi promovido no trabalho dele, nossa, agora ele é gerente, ele vai ganhar ali 3 mil, 3.500. Ele imediatamente eleva o padrão de vida dele para os 3.500. As pessoas não têm esse bom senso. Cara, você sobreviver com 2, você está ganhando 3, beleza, aumenta o seu padrão de vida, 2,5, 2.400, investe a diferença. Por que as pessoas não têm essa conscientização de longo prazo? Hoje é tudo imediatismo. A gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Tudo tem que ser para ontem. Né? Um filme não, tem que ser o corte do filme. Né? Eu não quero investir para ter um patrimônio daqui a 20, 30 anos, não. Eu quero jogar aqui nas apostas, aqui, eu quero fazer a bet aqui, porque eu posso ficar rico amanhã, posso ganhar 100% numa única aposta. Então, assim, acho que é o maior segredo do fracasso é isso, né? Você buscar o dinheiro rápido, né? E a gente não tem cultura de longo prazo. Por exemplo, hoje a gente vê muita gente falando assim, não, eu não quero ser CLT, eu não quero pagar INSS. Aí eu penso assim, gente, mas isso tem um objetivo. Isso não é uma coisa para você falar, não quero isso não, deixa para lá, porque lá na frente sei lá o que vai acontecer. Né? Eu acho que a gente está falando de que dinheiro é uma coisa material.
lidar com dinheiro é lidar com uma representação, é lidar com aquilo que significa para você. Eu posso ter. Tem muitas pessoas que não conseguem ter porque elas não se sentem no direito, não sei se seria essa palavra, mas as pessoas estão tão acostumadas a não ter que quando elas têm, elas não sabem fazer com aquilo. Eu conheço pessoas que têm muita grana, mas muita grana mesmo, e se sentem pobres. Então, assim, o dinheiro passa a ser uma representação. Ele é uma representação, né? O que eu faço com o que eu não tenho? O que eu faço com o que eu tenho? O que eu faço com o que eu produzo? O que gera tudo isso? Então, aí a gente entra, quando eu ia falar sobre essa questão da escassez, é que a gente, às vezes, na nossa vida psíquica, a gente vai se acostumando a lidar com aquilo que é familiar, não com aquilo que é o melhor. Então, se eu aprendi a viver minha vida inteira sem grana, dificilmente eu vou me tocar que a questão é, eu posso ter uma vida mais razoável, mais estruturada, né? Porque eu tenho que mudar, e mudar, mesmo que seja para melhor, requer que você construa novos recursos, novas habilidades, novas maneiras de olhar para o mundo. Exato. E aí você se reconhece porque você era aquele ferrado, aí você começa a ser aquela pessoa que tem grana. Então, assim, não é uma coisa simples, mas nós temos, assim, classicamente uma visão de que estamos em crise, os brasileiros estão ferrados e a gente vai estar sempre no devo, né? E eu acho que a gente talvez possa aproveitar esse momento para a gente discutir se realmente é por aí, né? Claro que eu tenho certeza, e eu acho que você vai concordar comigo, que, né, eu sou psicóloga, se eu trabalhar em determinados lugares públicos, eu vou ganhar um pouco mais que um salário mínimo. Se eu trabalhar, sei lá, no Ministério na Justiça, por exemplo, na Justiça, eu vou ganhar muito mais, é a mesma profissão. Né? Tem um concurso, mas não importa. Há uma desigualdade muito grande, a gente sabe disso. Sim. Eu também não acredito que uma pessoa que nasce, sei lá, na favela da Maré, tem as mesmas oportunidades que uma pessoa que nasce na Zona Sul do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Quer dizer, não é a mesma coisa. O cara, para sair da favela da Maré e chegar a ter alguma coisa, ele teve que ralar muito. E ele teve que viver e experimentar coisas que sinalizassem nessa direção. Então, acho que a gente está falando de que nós vivemos também, né, com essa questão do planejamento dentro de um sistema, dentro de um país, que cada hora é um governo, uma coisa, mas eu não vejo, que eu já sou mais antiga, eu não vejo que tenha tido tanta diferença no olhar para o brasileiro, para a dívida e para o consumo. Né? O consumo eu acho que está bem maior agora, mas por conta de que isso interessa. Né? A gente consumia antigamente, minha avó tinha 3 vestidos, agora olha o armário da gente. É verdade. Muito legal você tocar nesse assunto. Acho que falta esse planejamento de longo prazo. Hoje os governantes, Carmen, eu observo neles, tanto municipais quanto estaduais, e, enfim, né, no nosso país, eles fazem um planejamento geralmente para 4 anos de governo, para 8 anos de governo. Ninguém pega, eu nunca vi pelo menos um governo agradecendo o outro. Olha, esse governo começou essa bela obra aqui, infelizmente não teve tempo de terminar e nós agora conseguimos finalizar. É sempre assim, eu terminei. Aí o outro vem, não, mas eu que comecei. Né? Então, assim, parece que ninguém tá nem aí pra gente. Eu me sinto uma mercadoria quando se trata dos governantes desse país, né? Dificilmente você vê um projeto que fala, poxa, eu quero começar um projeto de educação financeira nas escolas, para que a próxima geração de empreendedores sejam empreendedores mais saudáveis e a gente diminua essa estatística de que mais de 50% das empresas fechem no primeiro ano de CNPJ aberto, né, e 70% fecham nos primeiros 2 anos. Então, assim, vamos mudar essa estatística? Tá, mas isso é uma coisa de longo prazo. Onde que começa isso? Quantas escolas de educação financeira? Quando que você vê uma ação do governo falando de educação financeira? Então, assim, lógico, eu estou falando de educação financeira, mas tem outras coisas igualmente importantes, tá? Estou falando aqui porque é a minha área. Mas eu acho que deveria ter um trabalho multidisciplinar para desenvolvimento humano. Tá? Por exemplo, hoje eu acho que está até crescendo dentro da área da saúde, Carmen, essa questão multidisciplinar. Antigamente tinha rixa o fisioterapeuta com o educador físico, né, o fisioterapeuta lá com o ortopedista, eu via muitas áreas brigando, hoje eu estou vendo que está flexibilizando um pouco mais. Por exemplo, eu fiz uma consultoria financeira com uma senhora, ela recebeu uma herança de R$400 mil, já por seus 70 e poucos anos, e ela falou... o cara do banco me mandou comprar esse produto aqui. Eu falei, meu Deus, botaram um fundo de ações para ela. Lembrando que ações são um investimento de longo prazo, porque tem oscilação no curto prazo, né? Até política, enfim, tantos fatores que podem trazer essas oscilações. Nunca que uma senhora idosa vai começar a investir em ações com 70 anos de idade. Isso não faz sentido nenhum. Eu falei, olha, você precisa de segurança,
você precisa de um dinheiro que você possa contar todo mês, caindo na sua conta, de preferência com o mínimo de imposto possível. Mostrei algumas opções para ela, ela falou, meu Deus, não sabia que existia isso e tal. Enfim, fizemos a consultoria ali. Aí eu fui para a parte emocional. Aí nessa hora que eu pensei, falei, poxa, ia ser muito legal se tivesse um psicólogo aqui comigo agora. Porque acontece? Eu falei assim, desculpa perguntar, a parte financeira foi resolvida, a gente ainda tem aqui 20 minutos de consultoria, e ela já estava levantando para ir embora. Eu falei, não, senta, deixa eu conversar com você. Qual foi a última vez que você fez uma viagem? Eu não faço uma viagem desde que meu filho faleceu. Já tem mais de 10 anos. Eu não consigo, né? A gente sempre viajava junto e tal. Falei, mas a senhora ainda tem uma filha. Tenho uma netinha. E como é que é o seu relacionamento com elas? Não, maravilhoso, a gente é muito unido e tal, não sei o quê. Eu falei, por que você não faz uma viagem com elas? Não sei, eu criei esse bloqueio dentro de mim, aquela coisa. Aí ela começou a chorar. Eu falei, poxa, olha, a decisão é sempre sua, eu tô aqui para te trazer orientação, mas eu, se eu fosse a senhora, eu pegava 10%, 20% desse valor de renda que a senhora vai receber, que está bem acima do seu custo de vida, para no final do ano fazer uma viagem legal com a sua família. Ela, pois é, meu filho, mas eu não consigo. Aí a gente ficou ali, fiquei consolando ela. Eu perguntei para ela assim, se o seu filho estivesse aqui agora na minha frente, o que ele ia falar para a senhora fazer? Aí ela falou, ele ia falar para eu viajar. Eu falei, pois é. Então, sim, a senhora vai fazer por você, pela sua filha, pela sua neta e por ele também. Então, assim, eu falei, como que... Aí a pessoa, às vezes, vai num assessor de investimento, né? O cara trabalha na empresa Abobrinha. Aí ele vai falar, o melhor investimento que tem é esse fundo de investimento aqui, que ele é administrado pelo Grupo Abobrinha. Óbvio, né? Conflito de interesse total, mas tudo bem. Nem sempre isso é ruim, né? Tem fundos bons e ruins, mas enfim. As pessoas hoje não têm mais essa empatia com o ser humano e só consegue ver... São engessadas, assim, sabe? É igual, por exemplo... Só número. É só número. Eu faço terapia, Carmen, desde 2023. Tá? Meu psicólogo Ricardo, um grande abraço para ele, inclusive. E ele me incentivou, Hugo, volta a treinar. Eu falei, cara, mas eu tenho lesão, eu tenho fibromialgia, eu tô com artrose no joelho, eu tenho lesão no ombro. Ele, cara, volta do jeito que você conseguir, mas volta. E ele tava me falando, né, que a terapia é o caminho, nunca o objetivo final. Eu falei, cara, ele me falou para eu ir para uma academia, para voltar a treinar. E o educador físico também trabalha com saúde, né? Então, hoje eu estou fazendo esse trabalho multidisciplinar. Então, eu cuido da minha saúde financeira, eu cuido da minha saúde mental, né? Eu cuido da minha saúde física, estou me alimentando melhor também, fui no nutricionista. Então, assim, esse incentivo de desenvolvimento humano que eu não vejo. Gente, investir em imóveis é legal, investir em ações é legal, investir na bolsa de valores, investir em renda fixa, investir no exterior, tudo isso é maravilhoso. Eu adoro, sou apaixonado por isso. Mas as pessoas acham que investimento é só isso. Quando você vai num psicólogo, é investimento. Eu fico bobo quando as pessoas falam assim, eu tava fazendo terapia, mas eu tive que parar porque eu fiquei sem grana. Eu falei, mas se você ficar doente, você não dá um jeito de comprar um remédio? Se o seu carro quebra, você não dá um jeito de consertar? Você vai esperar quebrar? Não vai pagar a ambulância? Não vai pagar, meu Deus. Se você quebra o pé, você não vai no ortopedista. Se você quebrar um dente, você não vai correndo no dentista? Você que está com crise de ansiedade, compulsão por compra, compulsão alimentar, parou de fazer terapia para poder economizar. Não faz sentido nenhum. Mas é a primeira coisa que faz, eu até estava conversando isso com uma pessoa, né, falando sobre, foi interessante, né, porque quando a gente começa a ficar sem grana, a primeira coisa que corta é a terapia, quando na verdade você precisa trabalhar essa questão, por exemplo, de compulsão, por exemplo, de ansiedade, por exemplo, o que você está buscando ali? Prazer imediato. Como é que é esse vazio se você não tiver que preencher o tempo todo com coisas que são muito passageiras, né? Então, isso que você está falando, né, sobre a gente poder ter um ser humano na frente e não um negócio, eu acho que ele é uma necessidade que a gente também está perdendo, porque como a gente tem, né, e eu tenho dito muito a questão das redes, que leva você para estar numa casa de espelhos, né, muito distorcidos, porque você está sempre vendo o seu reflexo, aquilo que você quer de melhor, aquilo que é bom para você, você, eu. Mas você só aprende, você só se desenvolve no contato com o outro e com a vida. Isso está posto, né? A gente pode fazer de conta que não é assim. Mas então a gente fica com um sofrimento que é mais implícito. Então o que a gente tem visto hoje é essa... Primeiro o que eu ouvi falar que
roupa, antigamente, era um negócio muito caro. Você ia na costureira, você comprava, você pensava, você usava aquilo, usava. Hoje, até, às vezes, o Exército da Salvação está querendo mais roupa porque tá baratinho, você compra, sei lá, por 5, por 10, por 20, por 50, por 200, por quanto que você achar que te interessa gastar seu dinheiro se você tiver, né? Então, assim, quando você falou sobre essa pessoa, sobre essa viagem, me lembrou de um trabalho que eu fiz há muitos anos na implantação da Lei Orgânica de Assistência Social. Trabalhava na Secretaria de Assistência Social, e a gente foi implantando os programas, isso tem bastante tempo, e eu fiquei responsável por 2 programas, né? Eu vou falar primeiro o que deu mais certo, que é assim, terceira idade. Então, a primeira coisa que eu aprendi com uma amiga minha, Solange, já falecida, maravilhosa, assistente social, falou: você não pode fazer nada sem antes saber quem é seu público. E a gente foi ver como é que eram os idosos que iam lá para a secretaria. E aí eu perguntava assim: o que você faz? Eu tenho problema de coração, tenho problema de pulmão, tenho problema de asma, de depressão, blá, blá, blá. E qual é o seu lazer? Passar roupa, cozinhar. E aí a gente, no gancho de dar cesta básica, né, a gente começou a fazer grupos ali de interação. Cara, como aquilo tudo melhorou, né? Por quê? Porque eles começaram a ter um espaço de convivência, um espaço de troca, de amizade, né? E eu, sei lá, eu fico pensando assim, quanto que as pessoas entendem que lazer é comprar, que lazer é passar roupa, que lazer é, sei lá, ficar vendo filme. As interações estão ficando cada vez mais apartadas do dia a dia. Você vê crianças cada vez mais conectadas a telas, sozinhas dentro de casa, pais trabalhando. Eu não sei como é que a gente pode fazer isso, mas eu acho que a gente precisa conscientizar as pessoas. Por exemplo, na Suécia, a gente fiquei sabendo agora que as redes sociais são proibidas para crianças e adolescentes até 16 anos. Então, cara, eles têm que interagir. Vão arranjar um jeito. Não, porque é horrível você proibir, isso está posto. Tá, mas se você não sabe administrar isso, é a mesma coisa. Né? Então, assim, voltando para essa questão da que você colocou, os governos não continuam. Então, o que fica implícito aí no que você está dizendo? Existe uma cultura de não dar continuidade a nada. Exato. Uma cultura de curto prazo, que não acontece na Europa. Né? Você pode olhar aqui em Friburgo, quantas casarões maravilhosos foram derrubados para virar estacionamento, enquanto lá o pessoal preserva, cobra imposto para isso tudo. Então, assim, nós vivemos numa cultura que também nos catapulta para viver nessa coisa de não investir no longo prazo. Como que a gente faz para investir no longo prazo? Nossa, ótima pergunta. Carmen, pensa comigo. Vou dar um exemplo bobo. Hoje, infelizmente, assim como as empresas, né, eu trouxe uma estatística aqui que mais de 50% fecha no primeiro ano, no casamento não é diferente. Infelizmente, mais de 50% dos casamentos acabam em divórcio também. Um dos grandes problemas... Eu vou chegar em finanças, tá? Fala, pô, não, pode falar aí, eu vou chegar lá. Gente, eu acho que falta esse planejamento, esse olhar de longo prazo em tudo na vida. Num relacionamento. Cara, quando a pessoa tem essa noção, fala, poxa, deixa eu ver se essa pessoa tem afinidade comigo. Deixa eu ver como que ela lida com dinheiro. Poxa, sonho em ser pai. Será que ela quer ser mãe também? Tem casal que não conversa sobre nada disso. Tem casal que casa. Gente, casados na minha consultoria, que não sabe quanto que o outro ganha. Eu peguei uma consultoria com um casal que ele estava com quase 100 mil reais de dívida e a mulher olhou para ele e falou assim: você está com isso todo de dívida? A gente está endividado. Meu Deus, a gente está falido e tal. Eu pensei que era 10 mil que a gente devia. Ele, não, é 100 mil. Então, assim, as pessoas não conversam, as pessoas não se comunicam mais. Eu já tive um casamento, infelizmente não deu certo, e foi por uma questão de compatibilidade mesmo, assim, de afinidade. Tá? Não foi nada disso, nada grave, assim. Então eu falei, cara, eu casei muito cedo, comecei a namorar muito cedo, não foi culpa minha, não foi culpa dela, mas, poxa, o próximo casamento, se eu for me casar de novo, eu vou pensar 1000 vezes antes de tomar uma decisão. E eu conversei tanto com a minha esposa, eu conversei tanto com ela. Eu conversava. Tem certeza? Tem certeza? Tudo. Eu falei, cara, eu não sei como é que ela me aguentou. Assim, porque a sorte é que ela tinha o mesmo perfil que eu, né? Ela nunca foi casada, ela falou, o dia que eu casar vai ser uma vez só. Então a gente conversava sobre tudo, né? Sobre afinidade. O que você gosta de fazer? O seu tempo livre? Você quer ser mãe? Como é que você lida com dinheiro? Você prefere viver o hoje ou você prefere poupar para ter um amanhã melhor, para garantir um amanhã mais seguro? Né? Você prefere curtir mais a vida hoje? Então, assim, tudo isso é importante. Né? E eu não considero, Carmen, trazendo agora para um pouco do financeiro dentro do relacionamento, eu não considero, por exemplo, que um casal que queira viver mais o hoje
está errado, também não considero que aquele que está poupando mais para o amanhã e deixando de viver hoje também está totalmente errado. Porque tem aquele ditado, eu odeio esse ditado, mas existe, né? Vou morrer e fica tudo por aí. Realmente, eu tenho um monte de amigo meu... Até morrer? Assim, eu tenho um monte de amigo meu que, se eu morresse hoje e eles também, eles iam ter curtido a vida muito mais do que eu, porque eu admito que eu curto até pouco a vida, né? Hoje eu tô até tentando me policiar um pouco mais, mas eu sempre trabalho muito, eu quero ter como eu tenho alguns problemas de saúde e tal, eu quero ter um futuro saudável, eu não quero trabalhar até os 70 anos igual meus pais fazem, né? Eu quero trabalhar por hobby, não por obrigação. Então, assim, essa visão de longo prazo a gente tem que ter com tudo na vida. Se você compra um carro sem pensar que, mas esse carro tem uma manutenção muito cara, esse carro ele não vai aguentar rodar muito tempo. Poxa, esse relacionamento aqui eu não sei se vai adiante, porque a gente é muito diferente. A gente está apaixonado, né? O relacionamento é maravilhoso, dentro de 4 paredes é uma loucura, mas a gente não tem compatibilidade nenhuma. Como que você vai sobreviver no longo prazo? Os opostos se atraem e depois se divorciam, pelo menos é nisso que eu acredito, né? Então, gente, esse planejamento de longo prazo, ele tem que estar em todas as áreas da nossa vida. Se todo mundo pensa de longo prazo, o divórcio ia diminuir, as pessoas iam planejar mais abertura de empresa, não ia abrir pela emoção. Tô de saco cheio do meu chefe, eu vou pedir demissão, amanhã eu vou começar, vou abrir um quiosque, vou fazer não sei o quê. Se todo mundo faz esse planejamento de longo prazo, empresas seriam mais saudáveis, casamentos seriam mais saudáveis e os corpos das pessoas seriam mais saudáveis. Porque ir na academia, por exemplo, você se cuidar, você fazer uma dieta, é um investimento de longo prazo. Né? Hugo, mas eu tô sem grana agora para investir em academia e nutricionista. Tá? Quantos remédios você quer tomar amanhã? Né? E assim, tudo tem solução. Eu, por exemplo, estou fazendo esse trabalho multidisciplinar e falo, Hugo, para você é fácil, você tem grana. Gente, eu fiquei 6 meses com personal trainer, fazendo reabilitação, fiz permuta. Falei, amigão, tá precisando de uma ajuda financeira aí? Tá precisando gravar um podcast? Usa a ferramenta que você tem. Até se tivesse que voltar a dar aula de inglês, eu daria. Né? Eu dou aula, às vezes, para meus afiliados de inglês, para ajudar. Já fui professor de inglês também. O que você pode fazer com as ferramentas que você tem na sua mão? Você pode oferecer uma permuta? Você pode pedir um parcelamento? Fala, olha, meu amigo, eu posso passar no cartão em 4 vezes essa consulta aqui, porque eu não tenho condições de pagar isso à vista? Né? Então, assim, eu acho que tem meios. É trabalhar com aquilo que você tem. Né? E a alimentação saudável hoje também não é nem muito mistério, né? Pelo amor de Deus, se comer mais verde, mais fruta, mais legumes e menos industrializados, acho que é o básico do básico do básico, né? Então, assim, planejamento de longo prazo, Carmen, você falou tudo, eu acho que é isso que falta em todas as áreas, não só na financeira, tá? Assim, a gente não... Porque também as pessoas mudam, né? E às vezes, falando de relacionamento, às vezes os casamentos se arrebentam porque um vai e o outro fica. Então, um fica aqui, o outro vai lá para frente, depois a coisa não se encontra, né? Mas eu acho que, basicamente, a gente está falando de ser humano e de psiquismo quando a gente fala de qualquer coisa que a gente tenha que lidar na nossa vida, né? Como eu interajo com a minha vida, como eu lido com as coisas que vêm para mim. Né? Tem uma frase que eu adoro que é assim, a vida leva quem aceita e arrasta quem a rejeita. Quer dizer, você vai de qualquer jeito, vai se debatendo, achando que você está controlando alguma coisa, mas o que eu acho que é importante é uma habilidade que a gente está cada vez mais perdendo, eu costumo falar isso sempre, a habilidade metacognitiva, que é pensar sobre. Então, se eu penso sobre a minha vida e penso, bem, então eu quero fazer o que com o meu dinheiro? Eu vou pegar meu dinheiro, vou sair, vou me divertir, vou passear, eu vou pegar meu dinheiro, vou guardar. Eu vejo que, às vezes, a privação e a escassez, ou mesmo a abundância e a prosperidade, elas são mais psíquicas do que reais. Às vezes, a pessoa tem condição de fazer uma determinada coisa e se sente incapaz, e a outra pessoa não tem e sai gastando igual uma maluca. De qualquer forma, as duas coisas não são saudáveis, né? Então, o que é importante você pensar? Pera lá, será que a gente está falando de dinheiro? Ou a gente está falando de como eu lido com a minha vida? Nossa. Como eu lido com a minha vida? Eu lido com a minha vida com clareza? Pô, isso é difícil para mim. Pô, cara, isso é um sofrimento. Às vezes até o que é melhor, né? Às vezes a tua vida tá tão mais legal e você tá tão acostumado a se ferrar que você... onde que eu tô? Isso há uma necessidade, você que faz terapia, né? Eu sou psicanalista, às vezes a gente precisa de tempo para começar a lidar com o que é diferente. Porque a vida tem um fluxo dela, você não manda nela. Você não manda nela. Você manda, sim, nas coisas que você pode interferir, né? Ou seja, eu faço um planejamento financeiro, meu dinheiro está lá. Se não aparecer um Collor da vida para arrancar seu dinheiro de novo, né? Enfim. Verdade. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que
que essa relação gera, tá? Então, eu fico na dívida, eu fico sem grana, eu fico com ansiedade, eu fico deprimido, eu me divorcio, eu vou morar com não sei quem. Então, assim, gera um problema muito grande, muitas vezes porque você não se vê capaz, e eu acho que isso nem é claro, nem é consciente, de eu posso viver melhor. E viver melhor não necessariamente é viver cheio de coisa, de tranqueira dentro da tua vida. Exato. Viver melhor é viver confortavelmente por dentro. É você acordar de manhã, chegar na sua cozinha, vai fazer um café e tá tudo bem. Uhum. Sabe? Tá tudo bem. Eu posso ter o outro para ser um contraponto, porque o outro é nosso mestre. Porque quando alguém entra em interação comigo, ele me faz sentir coisas que eu não quero sentir, o que eu quero sentir, eu aprendo sobre mim. Então, assim, como é importante a gente interagir, como é importante a gente ter contato, como é importante o que você falou aí sobre vai fazer uma consultoria, mas é com uma pessoa, não é com um número, não é com uma herança, né? Então, assim, você tem visto, né? E assim, eu acho que é importante a gente colocar, você tem visto pessoas falando, nós estamos numa crise horrível, quer dizer, terceirizar teu problema, é a crise. Quando é que o Brasil não teve em crise? Eu não me lembro. Uhum. Né? Foi exato. Quando mesmo? 1500, antes de ser Brasil, que os índios estavam aqui. Sei lá. Uhum. Então, assim, crise está aqui o tempo todo. Não, você já observou como que as lojas estão todas fechando? E você já observou como você está comprando na internet? Então, assim... Exatamente. Não é? Então, assim, como é essa... Você tem visto a galera, eu vejo muito, né? Terceirizar para o outro. É o país, é a crise, é fulano, é Beltrano, é sei lá quem, entendeu? Não sou eu não tenho nada com isso, né? Nossa, Carmen, maravilhoso. Adorei a sua pergunta. Acho que é um dos maiores problemas que as pessoas fazem é terceirizar tudo. Eu tô pobre porque o Lula é presidente ou porque o Bolsonaro é presidente. Eu tô, sei lá, eu me divorciei porque a pessoa me traiu ou porque Cara, mas... Se você soubesse observar, né, eu tô puxando toda hora para relacionamento, para psicologia, porque eu sou entusiasta, tá? Não sou estudante de psicologia nem nada. Eu estudo, sim, psicologia financeira, comportamental, gosto muito, linguagem corporal. Então, são assuntos que me interessam muito, Carmen. E tá muito bem conectado, na minha opinião. Mas eu tomei um chifre e a pessoa não era aquilo que eu esperava. Fala, poxa, meu irmão, você não observou os sinais? Todo mundo dá sinais. Lógico, né? Tem gente que pode te enganar muito bem, mas geralmente as pessoas dão muitos sinais. E então a culpa do divórcio é sempre do fulano. A culpa da minha empresa quebrar é sempre do país, né? Nunca a culpa é sua. Nunca a culpa é sua. Então eu acho muito mais fácil de lidar com os problemas quando a culpa é sempre do outro. Quando a gente puxa aquilo pra gente, eu acho que as coisas se tornam mais simples. Eu, por exemplo, minha esposa às vezes chama a minha atenção, Carmen, que ela fala, você tem que parar com isso, você pede desculpa por tudo. Tem coisa que nem é culpa sua. E você pede desculpa. Eu falo assim, não, mas eu acho mais fácil lidar com a vida assim. Que se a culpa é minha, eu posso fazer alguma coisa para mudar. Se ela não é minha, eu não posso fazer nada. Entendeu? Então, quando eu assumo essa autorresponsabilidade, eu acho que fica tudo mais fácil. E eu passei por essa vitimização política, financeira. Porque eu sou pobre, por causa disso, e desigualdade, e meu pai me abandonou, e eu morei de favor, e eu já vendi bala no sinal, e coitadinho de mim, coitadinho do Hugo, eu passei por isso, e assim, era terrível. A minha mente era um lugar terrível de se habitar naquela época, né? Isso mais de uma década atrás. E chegou um momento, eu não sei que virada que eu tive, meu psicólogo até falou, cara, se você estivesse fazendo terapia, você ia chegar nisso um pouco mais rápido, mas que bom que você chegou sem terapia na época. De assumir essa autorresponsabilidade. Pô, peraí. Que absurdo os juros que o banco cobram para quem tem cartão de crédito, os maiores juros do mundo, e cheque especial. Tá, mas você pode ser acionista do banco e ganhar lucro com o banco, você pode ganhar dividendos no banco, você pode emprestar dinheiro para o banco e ganhar juros, você pode ganhar 1% ao mês hoje em dia, né? A gente está falando aqui em 2026, né? A gente está aqui em junho de 2026. Hoje você facilmente consegue um CDB que você consegue ganhar 1% ao mês. Quando que o seu aluguel dá isso? Você conhece algum imóvel de 50 mil em Friburgo que te dá R$500 por mês? Pois é, os CDBs na maioria dos bancos hoje, que nada mais é do que emprestar dinheiro para o banco, vai te dar 1% de rentabilidade. Então, assim, qual é a sua desculpa? Entendeu? Mas assim, isso que você está falando, né, que eu acho que é importante, a gente não pode... Nós não estamos voando, né, sozinho no mundo, né? Não é essa casa de espelhos. A gente está dentro de um contexto social, histórico. Nós somos formatados ou formados pela nossa cultura e pelo nosso tempo histórico. A gente tende, porque a gente precisa se adaptar, a gente precisa interagir com esse mundo, então a gente e o mundo somos uma dança constante,
que se trança, que se destrança o tempo todo, Sim. né? Então, assim, a responsabilidade sua também é dizer assim, eu não posso ser um milionário se eu não tenho um centavo. Então eu vou surtar, vou delirar. Então, assim, eu preciso saber onde eu estou. Eu preciso saber, assim, esse lugar não vai me favorecer. Ou eu estou num momento histórico que realmente o troço está difícil mesmo. Eu faço parte desse contexto. E ok, vamos nessa, vamos ver até onde a gente vai conseguir mudar alguma coisa, né? Porque eu acho que também essa coisa que eles chamam de self-made man, quer dizer, eu faço tudo por minha conta. Claro, é tua responsabilidade cuidar da sua vida. Tem uma frase também que eu gosto muito, que é assim, a vida é um presente de Deus para você e o que você faz dela é um presente de você para Deus. Ok, você recebeu essa vida, né? Tirando a questão religiosa, mas se você tem a vida aí, faz ela ficar boa para você, né? Faz ela ficar confortável, ela não ficar tão atulhada de troço na tua cabeça, porque pesada, né? E assim, o que eu acho que a gente vive muito é a antecipação. E se? E se meu dinheiro acabar? E se o governo catar meu dinheiro? E se a mulher separar, o homem separar? E se não sei o que? E você está lá na frente o tempo todo. E se isso acontecer, se aquilo acontecer? E você está... O que você está fazendo? Está se preparando para um cenário que é só seu. Não está na vida, né? Então, assim, a terapia é muito boa para isso, né? Porque você vai adequando a realidade vai ficar menos assustadora, porque na verdade ela não é assim. A Adélia Prado, que é uma poetisa que eu gosto muito também, ela diz assim, a vida é medíocre, mas ela não é medíocre no sentido de ser ruim, é porque ela está na média. Alguma coisa extraordinária para o bem e para o mal não acontece todo dia. Então, cara, normalmente está tudo nos conforme, está tudo bem. Então, por que será que a gente transforma tudo num grande imbróglio que a gente, dentro da cabeça da gente, ou dentro do coração da gente, porque na verdade é tudo integrado, a gente vive na aflição e no conflito, né? Quando a vida, a gente tem que mais é que surfar e não tomar soca, né? Porque se você não subir a sofá, você vai tomar soca o tempo todo, né? Flexibilidade foi um dos melhores ensinamentos que meu psicólogo trouxe para mim, Carmen, na terapia. Eu falei com ele, que é a minha preferida, que ele falou, cara, Darwin, né, falou que aquele que, como é que é? Eu não lembro as palavras exatas, tá? Você me perdoa. Aquele que sobrevive não é o mais forte, não é o mais rápido, não é o mais inteligente, é o que melhor se adapta. Então, assim, eu tomei aquilo para mim e falei, cara, adaptação. E eu comecei a levar aquilo para tudo. Então, poxa, hoje eu estou num momento que eu não consigo investir tanto quanto eu já investi no passado. Então, o que eu consigo fazer hoje? Hoje eu estou com um pouco mais de tempo ocioso. Então, hoje eu tenho um pouco mais de tempo de investir na minha saúde e nos meus relacionamentos. Então, é isso que eu vou fazer. Poxa, mas vai ter um momento, pode chegar um momento em que eu tenho que me dedicar ao trabalho um pouco mais como eu me dedicava antigamente e acabo deixando as outras coisas um pouco mais de lado. Então, essa balança tende a mudar em determinados estágios da vida, eu tenho que estar pronto para me adaptar com essas mudanças. Então, eu acho isso maravilhoso, você se adaptar, você surfar, para você não passar dando cabeçada, soco em ponta de faca, como dizem, né? Cabeçada em porta. Mas esse processo de adaptação justamente é o que faz você, de repente, ficar nessa situação difícil. Porque se você cresce num cenário onde você precisou sobreviver com muito sofrimento, é quase como se você fosse aquele que sofre. E para eu poder me despir, ou pelo menos deixar o sofredor fazer parte, mas não ser eu, é difícil, por conta desse processo também adaptativo. Eu tô falando, equilíbrio, né? Porque você nasce, nós humanos nascemos muito pouco prontos quando a gente nasce. O cérebro é muito plástico e ele vem preparado para você se adaptar, né? Então ele vem com muito pouca inscrição. Quando você nasce, vai na velocidade de bilhões de conexões para você ser humano ou não. Depende, se você nascer no meio de um monte de lobo, vai virar um lobo. Vai virar. E não vai desvirar. Tarzan, a lenda do Tarzan é o maior papo furado. O cara viraria gorila com certeza. Não viraria uma pessoa raciocinando. Por quê? Porque ele precisou adaptar todo o seu aparato cognitivo e, enfim, físico para se adaptar àquele meio. Mas então, desculpa te cortar, cara, mas a adaptação e aceitação às vezes andam de mão dada, mas nem sempre precisa.
quando eu cito de adaptação, sempre deixo claro que, tipo assim, eu sei onde eu quero chegar, eu sei a minha meta, o que eu posso fazer hoje, dentro das minhas possibilidades, para alcançar meu objetivo. O Tarzan, esse exemplo que você trouxe, seria um exemplo, por exemplo, de aceitação. Eu tô aqui, não posso fazer nada, então... Não. O Tarzan é um cara que não conseguiria ser um ser humano, porque ele nasceu num meio que não é humano. Então, quando você, nos primeiros 1000 dias, que você faz todas as inscrições necessárias para você começar a interagir de uma forma mais adequada ao seu ambiente, se você não teve estímulos humanos, como é que você vai ser humano? Isso é uma coisa muito mais atávica não, muito mais da nossa espécie, né? Do que uma decisão consciente ou mesmo que seja inconsciente. A aceitação é uma coisa maravilhosa, mas vou te dizer que quase todo mundo tem dificuldade para aceitar, quando não é bom. Né? E às vezes até quando é bom, porque eu não sei o que eu faço com isso. Não, pô, isso tá ótimo, gente. E agora tá maravilhoso, meu relacionamento ótimo, maravilhoso. E agora? Se antes não foi. Então, assim, é uma consciência de que aceitar é também poder viver diferente do que eu vivia antes. E, com certeza, né, assim, nos processos de análise que a gente vê, as pessoas começam a arrumar o mundo todo e elas nem percebem muito bem que tá tudo ficando bom, tudo ficando direitinho. Até que ela possa realmente mergulhar dentro dela mesma e poder lidar, sim, com as suas questões, mais antigas, mais atávicas, mais primitivas. Entendi. Poxa, eu acho... Eu acredito de verdade, Carmen, que a minha profissão, a sua, estão ligadas como o educador físico, nutricionista, porque... Vou dar um exemplo aqui. Eu conheço muitos nutricionistas, tá? Tem muitos amigos que trabalham nessa profissão, muitos colegas, inclusive clientes aqui também, que gravam aqui no estúdio. E eles falam, cara, a pessoa quando chega no consultório com compulsão alimentar, o problema não é a comida. Eu vou traçar a dieta, ela não vai seguir. Que o problema dela é ter que ir no psicólogo. E eles comentam comigo, né? E eu sempre falo, você tem que ir no psicólogo. Você tem que tratar o gatilho dessa ansiedade. Porque o comer é o sintoma. O comer é a consequência daquilo. O gastar dinheiro, aí entra eu agora como consultor. Esse gastar dinheiro é a consequência. O que está te causando essa ansiedade? Por que você está com essa compulsão? Em que momentos do dia você reparou que você costuma ter essa compulsão? É quando você fica normalmente fora do trabalho, que você bate na cama, que te dá aquele... que parece que você faz aquele recapitulação do seu dia e você começa a ficar ansioso porque a sua vida de repente está insatisfatória ou está muito difícil e você quer gastar aquilo de alguma forma para botar aquilo para fora, através da compra ou através de um alimento, né? Então eu acredito que seria muito benéfico. Não sei se você acredita que um dia a gente vai chegar num ponto em que tivesse um centro de tratamento, um centro de desenvolvimento humano, onde lá dentro tivesse esse trabalho multidisciplinar, onde se teria o personal trainer, o nutricionista, o psicólogo, seria maravilhoso. Seria muito legal, né, cara? E assim, só para a gente poder ir organizando isso que você falou, né? Assim, na visão da gente, um sintoma não é uma coisa para você se livrar. O sintoma é uma coisa para você conhecer, porque ele é uma forma de dizer sem falar. É uma expressão inconsciente. Então, muitas vezes você se livra do sintoma e ele vai morar em outro lugar. O que a gente precisa é lidar com o que te faz, né, fazer aquele tipo de coisa. Já que te prejudica tanto, ter tantas dívidas, por que você continua se endividando? Né? Você faz um planejamento financeiro, ok. Mas se isso for só uma questão de eu me livrar disso aí, isso vai parar em outro lugar. E aí eu vou para uma compulsão, eu vou alimentar, eu vou fazer alguma outra coisa. Então, o que a gente entende é que, como nós somos muito complexos, né, a gente precisa lidar com a nossa vida psíquica, como ela funciona, né? Então, assim, na forma como a gente entende, não lidamos com isso, né? E acho que, por exemplo, não é um remédio que vai curar você de uma depressão, a não ser que você tenha um suporte de uma outra ordem, onde você possa organizar suas narrativas e você possa organizar seu mundo interno, ainda que você não necessariamente saiba o porquê, porque o porquê não precisa ser consciente, ele pode estar lá em outro lugar, ou mesmo que você não saiba qual é. Não importa, o importante é que a gente consiga resolver, né?
Então, assim, Hugo, eu acho que a gente já está na nossa finalização. Se deixasse, a gente ficava Não, olha só, foi até uma coisa, assim, muito legal, né? A gente poder ter essa oportunidade de conversar. Assim, para mim foi muito, muito bacana ver o quanto que você tem aí de humanidade para contribuir, que não é só uma questão de técnica, né? Mas uma questão também de lidar com o outro, nessa coisa de vincular, de empatia, de reconhecer as necessidades que não são necessariamente concretas e materiais, né? Então, assim, eu fiquei assim, muito, muito feliz, também muito honrada de você poder participar e poder contribuir tanto, né? Especialmente quando a gente está falando de uma coisa tão dura que é dinheiro, né? Sim. E que, na verdade, ela implica numa série de comportamentos e de atitudes e enfim, de funcionamentos que a gente, às vezes, não dá conta. É só eu vou passar a palavra para você e depois a gente faz a finalização, mas com muita gratidão aí pela sua contribuição de hoje. Obrigado, me sinto honrado, né? Realmente foi um privilégio participar desse podcast com tantas pessoas seletas que já passaram por aqui. Eu gravei um episódio com a Carmen, eu tenho um podcast, já posso fazer o meu bordão aqui, claro. Minha propaganda, né? Eu tenho um podcast chamado DutraCast, onde eu converso muito sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre finanças, investimentos. Você que gosta do mundo dos negócios, eu tento sempre trazer pessoas aqui que são referências para falar de coisas saudáveis. E a Carmen já foi lá, a gente bateu um papo super legal sobre burnout. Foi um episódio super legal, acho que eu trabalhava no banco, a gente gravou pouco depois que eu saí do banco, então eu ainda estava me recuperando ainda daquele burnout, então foi um episódio esclarecedor para mim também, ali como entrevistador, espero que para vocês também. Então, se vocês quiserem conhecer, é o meu sobrenome, tá? Dutra Espaço Cast, tá bom? Colocou o Hugo Dutra no Google, vocês vão achar lá meu Instagram, o site, o meu canal no YouTube, vai ser uma honra ter vocês lá com a gente, tá bom? Mas é isso. Tá, muito obrigada então, Hugo. Muito obrigada pela sua participação. Quem sabe a gente não possa fazer mais outros episódios para falar não só da questão financeira, mas dessas experiências que você tem trazido que são tão ricas, né? E que podem contribuir com todas as pessoas que estão nos ouvindo. Com né? certeza. Então, agradeço a você também. Me siga no Instagram, @CarmenLúciaGobel. YouTube também é o mesmo nome, Psicast Vibe, você me acha de qualquer jeito. E espero que a gente possa ter contribuído com você nesse episódio. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.